Se você já ouviu a banda System of a Down, e principalmente o seu cantor Sergei Stankian, certamente terá notado a sua contínua luta para que a sociedade não esqueça algo chamado genocídio armênio. Eles fizeram várias letras e postagens em redes sociais sobre este tema, fizeram campanhas com fotografias e repetiram incansavelmente o que aconteceu lá. Na verdade, uma de suas primeiras músicas, Pluck, fala sobre o genocídio armênio, sendo este título um acrônimo de Politically Lying Unholy Cowardly Killers, ou seja, assassinos politicamente mentirosos, ímpios e covardes. No mesmo álbum em que esta música aparece, há um folheto que contém a seguinte dedicatória. System of a Down gostaria de dedicar esta música à memória de 1,5 milhão de vítimas do genocídio armênio perpetrado pelo governo turco em 1915. Mas o que foi de fato o genocídio armênio? Em janeiro de 1915, a Primeira Guerra Mundial estava em seu auge. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro contavam com um aliado forte, o Império Otomano. Suas principais autoridades acreditavam que a vitória alemã seria a chave para recuperar o poder que haviam perdido após as guerras balcânicas, e assim afastar as potências europeias, especialmente a Rússia, a nação que ameaçava se apropriar de seu território. A Batalha de Sarıkamış foi um acontecimento decisivo. O exército turco havia se preparado para deixar os soldados russos fora de combate. Contavam com recursos para dobrar sem problemas o inimigo. No entanto, os turcos acabaram sofrendo a derrota mais humilhante durante a guerra. Na contenda morreriam 90 mil homens. Os líderes nacionalistas, Enver Baja, Talat Baja e Cemal Baja, não hesitaram em apontar quem eles acreditavam ser os culpados pelo fracasso, o povo armênio. Estavam convencidos de que um punhado de cidadãos os havia traído ao dar apoio às forças do czar. Dispostos a se vingar, acusaram toda a comunidade armênia de traição. Com o apoio do governo alemão, colocaram em prática a Diretiva 8.682. Dessa forma, os soldados armênios que faziam parte do exército otomano foram desarmados e enviados para campos de trabalho forçado. Mais tarde, eles foram executados, mas não vamos nos adiantar. As perseguições e massacres de povos inteiros existem desde tempos imemoriais. Mas apenas no final da Segunda Guerra Mundial encontramos uma maneira de nomear esses eventos de forma apropriada. Raphael Lemkin, um advogado polonês que havia fugido da Alemanha nazista, dedicou-se a denunciar os atos bárbaros liderados por Adolf Hitler. Em seu livro, O Poder do Eixo na Europa, ele usou uma palavra nova para se referir ao Holocausto. Genocídio. Um termo formado pelas palavras geno, que em grego significa tribo ou raça, e sídio, do latim side, que significa assassinato. Em dezembro de 1946, a Organização das Nações Unidas declarou o genocídio um crime sob o direito internacional. A partir de então, foram registrados e condenados um grande número de genocídios, como a Grande Purga, que ocorreu na União Soviética durante os anos 30, a Revolução Cultural, na China de Mao Zedong, e os que ocorreram no Camboja e em Ruanda. Mas houve um de proporções monstruosas, um que até o dia de hoje continua afetando os cidadãos da Armênia e de todo o mundo. Para conhecer os detalhes do mesmo, temos que voltar até 24 de abril de 1915, o dia em que começou o genocídio armênio. A história da Armênia é tão antiga quanto a humanidade. Estudos arqueológicos sugerem que a região foi uma das primeiras a abrigar civilizações. O mais emblemático data de 2493 a.C. Haik, um herói descendente de Noé, derrotou Bel, tirano da Babilônia, atirando-lhe uma flecha nas proximidades do Monte Ararat. A façanha ocorreu em 11 de agosto, que seria tomado como Navasarti ou Ano Novo Armênio. Os armênios se desenvolveram no Cáucaso e no Planalto Armênio, e no ano 301 passou a ser o primeiro estado a adotar o cristianismo como religião oficial. Também impulsionaram uma cultura que teria longo alcance na Europa e na Ásia, mas desde aqueles origens míticos, a história da Armênia ficou marcada pelos conflitos políticos, as invasões e a violência. As lutas pela soberania foram constantes. Entre os séculos IV e XX, foi dividida mais de uma vez, ao ponto de que existiram a Armênia Oriental e a Armênia Ocidental. Esta última foi conquistada no século XVI pelo Império Otomano, também conhecido como Império Turco, um dos mais imponentes e hegemônicos dos tempos antigos, já que se estendia pela Europa, Ásia e África. Mas a relação dos armênios com o Império sempre foi difícil.
O poder estava com uma elite muçulmana e outros grupos religiosos deviam se organizar em comunidades chamadas millet. Essa modalidade os impedia de acessar numerosos direitos e recursos como a cavalos e armamentos, além de proibir casamentos com mulheres muçulmanas. Também tinham que pagar impostos muito altos. Apesar das adversidades, os armênios desenvolveram autonomia política e cultural. Havia camponeses e artesãos, mas depois surgiram comerciantes, banqueiros e médicos. Alguns cidadãos prosperaram, dando origem a uma burguesia. Vários jovens conseguiram entrar em universidades europeias e se profissionalizar. Em vez de fazer carreira no exterior, um grupo numeroso desses rapazes retornou à sua terra natal para implementar melhorias. Eles tinham tomado consciência da situação em que seus compatriotas viviam, por isso se propuseram a mudar o futuro. Nasceu assim um movimento intelectual que criou seus próprios partidos políticos para defender seus direitos. Contavam com o apoio das nações cristãs, que os olhavam com respeito. A evolução do povo armênio era, claro, muito mal vista pelo Império Otomano. Se crescessem, não seriam mais tão fáceis de dobrar. Os otomanos estavam especialmente preocupados com a proximidade deles com a Rússia czarista, rival histórico dos turcos. Isso gerou nas autoridades imperiais um ódio que começou a se traduzir em episódios cada vez mais violentos. O primeiro ataque dos otomanos contra os armênios data de 1894. Para então, o Império passava por seu período mais alarmante. Haviam perdido territórios após a guerra contra os russos, que ocorreu em 1877 e 1878. Anos antes, haviam sofrido a independência da Grécia. Além disso, estava aumentando uma forte crise econômica e social, mas a maior preocupação continuava sendo o avanço da Rússia. Nesse contexto, o sultão Abdulhamid II responsabilizou o povo armênio por colaborar com o inimigo para fomentar o ódio, mas também havia outro motivo. Ele considerava que eles tiravam a pureza política e racial de seus domínios. Assim, ele convenceu os outros povos muçulmanos de que os armênios representavam um perigo e deveriam pagar as consequências. A oportunidade do sultão chegou graças à revolta de Sassun, onde os armênios tentaram se rebelar contra o exército otomano e grupos paramilitares curdos. Exigiam mais direitos e democracia. Essas lutas por um tratamento mais justo foram a desculpa para autorizar o extermínio sistemático de minorias. Quando o massacre terminou em 1896, o número de armênios mortos chegava a 300 mil. Por esses massacres, Abdulhamid II ficou conhecido como o Sultão Vermelho ou o Açougueiro dos Armênios. Assim, ele consolidou seu status e recuperou a estabilidade por mais algum tempo. Os armênios haviam sofrido um primeiro golpe devastador, mas era apenas o começo do pesadelo. O Império Otomano entrou em declínio no início do século XX. Ao contrário de outras nações que desenvolviam indústrias e se adaptavam ao novo mundo, Abdulhamid II não implementou nenhuma reforma. Ele havia enfraquecido e o povo clamava por novas faces com uma visão diferente. As esperanças tomaram forma em 1908, quando surgiu um partido político nacionalista, influenciado pela Revolução Francesa. Era o Comitê de União e Progresso, liderado pelos chamados Jovens Turcos. Esses novos líderes eram Enver Pasha, Talat Pasha e Cemal Pasha. Naquela época, Baja era o título dado aos homens com um comando superior no exército, mas também era usado pelos governadores. Os três forçaram a restituição da Constituição de 1876, suspensa pelo sultão, e afirmavam respeitar as liberdades individuais e os direitos étnicos. Eles traziam ideias que varriam com a tradição imperial. As minorias, como os armênios, tinham razões para crer que uma época de perseguição e assassinatos chegava ao fim. Eles deram todo o seu apoio através do seu partido político, Tashnaksutun, e esperaram pelo pior. Mas o calvário não tinha fim. Abdulhamid II pretendia recuperar o poder e, em março de 1909, liderou uma contra-revolução. O imperador recuperou suas faculdades e exigiu a restituição da lei islâmica. Seus leais responderam com fervor e culparam o povo armênio por dar apoio incondicional aos jovens turcos, mais exatamente aos armênios de Adana, uma das cidades mais prósperas. Outra matança aconteceria lá mesmo. Quando Abdulhamid II retornou ao poder, os muçulmanos estavam prontos para lutar contra todos que se opusessem ao regime. Os alarmes soaram devido a um rumor proeminente que se espalhou. Os armênios de Adana preparavam uma insurreição.
Em abril de 1909, invadiram rapidamente a cidade, saquearam e incendiaram casas e assassinaram os moradores locais. Após a destruição de Adana, avançaram para outras localidades como Tarso e Maresh. Os sobreviventes tentaram se refugiar em embaixadas estrangeiras e logo chegaram cruzeiros britânicos com provisões e medicamentos. Os diplomatas não conseguiram impedir a perversidade dos massacres. Os armênios eram queimados vivos ou mutilados antes de serem executados com um tiro. Um massacre que contou com a cumplicidade do exército otomano, que supostamente havia sido enviado para manter a paz. Finalmente, Abdülhamid II foi deposto e substituído por seu irmão, Mehmed V, uma figura funcional para os jovens turcos. Nessa época, entre 20 e 30 mil armênios morreram. O massacre de Adana representou outro duro golpe para a comunidade armênia. No entanto, continuava sendo o passo anterior a um extermínio em uma escala nunca antes imaginada. Já sem a ameaça dos sultões, os jovens turcos poderiam aplicar sua promessa de um governo mais tolerante, livre de despotismo. Mas pouco depois começaram a mostrar um nacionalismo extremo que contradizia suas palavras. Por si só, a atitude cúmplice do exército durante o massacre de Adana evidenciou que suas intenções eram obscuras. Os jovens turcos buscavam purificar o império para devolvê-lo à sua grandeza, mas à sua maneira. Queriam um Estado turco moderno, sem influência religiosa e de caráter homogêneo. Por isso acreditavam ser imprescindível se livrar de todas as minorias, pois, segundo eles, contaminavam a sociedade turca. Mais uma vez, o povo armênio era o bode expiatório. Assim como os muçulmanos, os turcos os consideravam uma ameaça por sua sólida formação política e social, e principalmente pela proximidade de muitos deles com as ideias russas. As intenções dos jovens turcos de liquidar os armênios datam de 1910. Não houve mais avanços até 4 anos mais tarde, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Os líderes nacionalistas logo se aliaram com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. A vitória desse lado poderia garantir o impulso que o Império Otomano precisava. Como os russos eram o inimigo mais direto, as suspeitas de que os armênios estariam do lado deles aumentaram seus preconceitos. E essas suspeitas viraram ódio após o fracasso da Batalha de Saremakis, causado pela Diretiva 8.682. E assim nossa história retorna ao começo. Como nos anos anteriores, o povo armênio se tornou o alvo do Império Otomano. Os jovens turcos iniciaram uma campanha de difamação, acusando-os de deslealdade e traição. Segundo a propaganda, eles representavam uma ameaça para a segurança nacional e era apenas uma questão de tempo até que se levantassem em Istambul e abrissem as portas para a Rússia czarista. Mesmo sem indícios de que isso fosse acontecer, os governantes começaram o que mais tarde seria conhecido como o Genocídio Armênio. Tudo começou em 24 de abril de 1915, quando os jovens turcos autorizaram a prisão de mais de 600 intelectuais, médicos, deputados, arquitetos, advogados e outras figuras proeminentes do povo armênio. Foram acusados de conspiração contra o império. Na mesma noite, eles foram presos e nos dias seguintes acabaram deportados ou executados. Essa ação do governo deixou os armênios sem seus representantes. Agora estavam indefesos e quebrados. Para piorar as coisas, da Alemanha vinham sinais de aprovação das atrocidades. Segundo eles, apenas estavam reprimindo revoltas. Mas aquele primeiro movimento foi apenas a ponta do iceberg de um massacre que se estendeu por anos. O ataque em grande escala contra os armênios acabara de ser iniciado. Era uma iniciativa tão sinistra quanto ambiciosa. Os jovens turcos dissolveram o Congresso e implementaram os 10 mandamentos do Comitê União e Progresso, que consistia em 10 artigos com detalhes do cuidadoso planejamento do genocídio. Alguns já haviam sido implementados e outros seriam aplicados nos anos seguintes. O primeiro artigo relatava a prisão e assassinato de autoridades armênias. O segundo destacava o confisco de suas armas. O terceiro envolvia sujar a imagem dos armênios, organizando incidentes planejados para exacerbar o ódio que os muçulmanos já sentiam. O quarto artigo permitia a total implementação das ações à população em geral. O quinto impunha o aniquilamento de professores de escola e de todo homem com menos de 50 anos, embora as mulheres e crianças fossem deixadas vivas para serem convertidas ao islamismo. O sexto obrigava a tomar as famílias dos cidadãos que haviam escapado e garantir que cortassem os laços que os uniam às suas casas. O sétimo artigo licenciava os oficiais armênios dos cargos governamentais sob a acusação de espionagem. O oitavo artigo exigia a liquidação dos militares em exercício da Armênia.
O nono propunha iniciar todas as medidas ao mesmo tempo, para que os armênios não tivessem tempo de se defender. E o 10º artigo instava a manter esses mandamentos na mais completa privacidade. O genocídio foi organizado pelo Ministério do Interior, que instruía governadores, policiais provinciais e grupos paramilitares armados, seguindo esses mandamentos. Além disso, tudo foi dividido em 3 etapas. A primeira começou em 24 de abril, com a prisão, deportação e assassinato de líderes armênios. Também está incluída aqui a campanha contra o povo, acusado de traidor e conspirador perante os muçulmanos. A segunda etapa visou exterminar homens entre 18 e 40 anos, os mais aptos a combater. Mais de 60 mil daqueles indivíduos foram colocados no exército otomano para serem executados. Eles eram forçados a cavar suas próprias covas antes de receberem os tiros mortais. A terceira e última etapa não foi menos terrível. Os armênios foram deportados para os desertos da Síria e da Mesopotâmia. A maior parte eram mulheres, crianças e idosos, todos submetidos às torturas mais indescritíveis. Os que não morriam no trajeto acabavam sendo executados quando chegavam ao destino. As mulheres não puderam evitar ser ultrajadas, convertidas ao islamismo e obrigadas a serem esposas de patriarcas muçulmanos. Alguns habitantes escaparam para fora do império ou para territórios seguros, como o Cáucaso, os Balcãs e algumas províncias árabes. Às vezes, contaram com a ajuda de turcos e muçulmanos que não apoiavam o extremismo do governo. Ainda assim, continuavam sendo poucos. Além disso, o plano de purificação incluiu o massacre de mais de 300 mil gregos e uma quantidade similar de assírios. Aquela cadeia de atrocidades se estendeu por anos e parecia não ter fim, mas havia começado a chamar a atenção do mundo. O genocídio contra os armênios nunca deixou indiferente as potências internacionais, especialmente as que enfrentavam a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Em maio de 1915, Rússia, França e Grã-Bretanha emitiram um comunicado no qual advertiam sobre os massacres e usavam pela primeira vez um termo que se tornaria comum: crimes contra a humanidade. Um ano depois, o Senado dos Estados Unidos da América também se pronunciou. Similarmente, os principais meios de comunicação reportavam os horrores sem poupar os detalhes mais chocantes. Apesar de ter a atenção do mundo, ninguém conseguia deter as injustiças. Eram incapazes de contrariar a política dos jovens turcos. Mas alguns embaixadores de países neutros tentaram fazer algo a respeito. O cônsul dos Estados Unidos permitiu que as crianças se refugiassem no consulado. Outros foram resgatados por navios britânicos e franceses. Por sua vez, Alemanha e Áustria permaneciam em silêncio, sustentando que se tratava de assuntos internos da Turquia. Mas a situação dos armênios começou a mudar no final de 1918. A derrota turca na Primeira Guerra Mundial fez com que suas autoridades assinassem o Armistício de Mudros. Assim, os otomanos tiveram que abandonar o império com exceção da Anatólia. Agora, França e Inglaterra puderam adentrar em Constantinopla e logo dividiram o controle das províncias otomanas. O genocídio contra o povo armênio havia terminado, mas as investigações revelaram números assustadores. A quantidade de armênios que habitavam o Império Otomano girava em torno de 2.100.000. O número de exterminados era mais de 1.500.000. Os jovens turcos foram detidos, mas alguns conseguiram escapar. Na Turquia, as novas autoridades rapidamente julgaram seus predecessores. Em junho de 1919, Enver Baja, Talat Baja e Cemal Baja, além de muitos de seus tenentes, tiveram que responder perante uma corte marcial. Após um mês, o veredicto foi revelado. Os Baja receberam uma sentença de morte por rebelião. Porém, as sentenças não foram executadas. Isso não os salvou de um destino tão cruel quanto suas ações. Entre 1921 e 1922, os três foram assassinados por armênios em ataques sucessivos. Quanto ao povo armênio, conseguiu-se a tão desejada independência em 1920, quando foi assinado o Tratado de Sèvres, um acordo de paz entre o Império Otomano e os países aliados. Embora nunca tenha sido ratificado, surgiu a Grande Armênia, ou Armênia Unida. No entanto, muitos haviam emigrado para países como Grécia, França e Estados Unidos, onde iniciaram uma nova vida. Os responsáveis pelo genocídio estavam mortos e a geografia da Europa e Ásia havia mudado radicalmente. Ainda assim, a comunidade armênia não teria paz. Em julho de 1923, o Tratado de Lausanne reconheceu a soberania da República da Turquia, um estado sucessor do Império Otomano.
Este documento incluía o anexo 8, intitulado Declaração de Anistia. Assim foi concedida imunidade aos responsáveis por crimes relacionados a eventos políticos cometidos entre 1914 e 1922. O povo armênio parecia condenado a sofrer calamidades, mas estava longe de se deixar esmagar pelo peso da história. O genocídio armênio foi registrado em inúmeros testemunhos e documentação. No entanto, a Turquia ainda se agarra a um negacionismo inabalável. E não é só isso. Os jovens turcos são lembrados como heróis que atuaram em um contexto bélico. Por outro lado, 32 países reconheceram o genocídio através de alguns de seus poderes. O primeiro a fazer isso foi o Uruguai, e foram seguidos por países como França, Canadá, Dinamarca, Argentina, Cidade do Vaticano e até mesmo a Alemanha. Devido ao esforço de outras nações, o genocídio contra os armênios não é mais esquecido. De fato, nos lembra os níveis de crueldade a que o ser humano pode chegar em nome da política e da suposta paz.